Pessoal, para essa atividade aqui, vocês vão ver que a gente não está trabalhando mais com laço for, a gente está trabalhando com while, enquanto, né? Mas a lógica, a dedução, ela é igual. A gente só tem que ficar atento a alguns detalhes, né? Dentro do script mesmo. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a seguinte. Aqui dentro do enquanto, a gente tem duas execuções, né? Só que essas execuções aqui, como elas não são métodos da linguagem e não são laço, eu posso chamar, posso dizer que a complexidade delas é O de 1, ou seja, O de 1. Ou seja, é constante, né? Mas eu sei que, ainda que tenha essas execuções, eu tenho laço. Então, com certeza a complexidade ela é maior do que O de 1. Como eu cheguei a mostrar para vocês aí na parte teórica, a gente tem as complexidades da mais simples para as maiores. E O de 1 ela é a mais simples, ela é constante. Então, o laço ele já vai ser maior, com certeza. Então, nesse caso, a gente nem precisa, né, calcular a complexidade desses dois, tá bom? Nesse caso específico. Mas se surgir a necessidade de alguma atividade, eu vou estar mostrando para vocês como é que faz. E não vai mudar do que eu disse aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, né? Vamos supor que a gente tenha uma progressão geométrica que é a seguinte: 1, 2, 4, 8. Eita, o 8 é difícil de fazer no mouse, hein? 8, 16 e assim por diante, né? O que está acontecendo? Eu tenho aqui, eu estou multiplicando por 2, né? Então a minha razão dessa progressão geométrica, ela é 2, tá? Na progressão geométrica, eu posso dizer o quê? Que esse termo aqui, né, a gente chama de A1. A1, depois eu tenho o A2. Isso aqui também, assim, você pode aplicar para a progressão aritmética dos casos anteriores, mas eu estou explicando aqui porque vai fazer sentido na dedução, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então eu tenho aqui A2, depois eu tenho A3, até esse aqui, que é o meu quê? É o meu 1, 2, 3, 4, 5. O meu A5, né? É, o meu A5. O meu A5 é o meu último termo, né? É a quantidade de termos que eu tenho nesse conjunto, né? Então eu posso dizer o quê? Que eu tenho 5, certo? Por que eu expliquei isso para vocês? Porque, vamos dar uma olhada agora aqui na atividade. Enquanto i for menor ou igual a 2, ele vai executar isso. O meu i, ele começa valendo 1, certo? Depois, o meu i, ele vai valer 2, porque é 1 vezes 2, que dá 2. Depois, vai ser 2 vezes 2, 4. E assim por diante, até um valor que eu não sei, que eu vou chamar de AK. Ou seja, é um valor na posição K. K, lembrando, é o último, né? Essa é a ideia. É o último termo, digamos assim. E também, nesse caso, ele vai me dizer a quantidade de termos que eu tenho aqui no total, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, ele é o meu AK, certo? Como é uma progressão geométrica, eu tenho a seguinte forma que eu posso aplicar para descobrir qual que é o valor, no caso, desse meu AK, né? Tanto o valor de AK quanto K, que é a seguinte fórmula. AK, nossa, ficou bem ruim, deixa eu fazer aqui do lado. AK vai ser igual ao meu primeiro termo, né? Vezes a minha razão, opa, vai, aí, vezes a minha razão, elevado a K menos 1, certo? Aplicando aqui na fórmula essa dedução aqui que a gente tem, a gente vai ter o quê? AK é igual ao meu primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, né? Tá multiplicando por 2, elevado a K, que é o que eu não tenho, né? Menos 1, certo? A gente para aqui nessa parte por enquanto. Agora a gente vai olhar para a condição do laço. A gente sabe o quê? Que o i ele é válido enquanto ele for menor ou igual a 2n, né? E eu sei o que? Eu sei que a última execução do meu laço, a última execução, ela vai ter um valor válido, porque é aí que vai parar, né? E o último valor válido, né, o último valor que a gente
tem aqui nessa progressão é AK. Então eu posso dizer sem problema nenhum que AK é menor ou igual a 2n, certo? Porque é o meu último valor válido dentro da execução. Pensa que isso aqui vai executar até AK. Por que executou até AK? Porque AK é o último valor válido. Essa é a ideia. E eu sei quanto que vale o meu AK? Sei. Aqui no caso, ele vai valer 2, né? Porque uma vezes isso aqui vai dar isso aqui. 2 elevado a K menos 1 é menor ou igual a 2 vezes n, certo? E como que a gente resolve isso? Basicamente, pessoal, olha só. Se eu colocar isso aqui em logaritmo dos dois lados, um log na base 2, né? Log 2 de, deixa eu fazer um parênteses bonitinho aqui, de 2 elevado a k a menos 1 no caso, né? Menor ou igual a log 2 de 2n, o que vai acontecer? Eu cancelo isso aqui, ó. Então eu vou ter o quê? K menos 1, eita, K menos 1 é menor ou igual a 2n. O que eu quero dizer com isso? Né? Ah, perdão, no caso aqui é a n, né? Porque eu cancelei esses dois. Tô fazendo coisa errada. Aí, menor ou igual a n, porque eu cancelei esses dois aqui, cancelei esses dois, e ficou só o que estava elevado. Então, k menos 1 é menor ou igual a n. Eu tenho o quê? Que k é aproximadamente n mais 1. N mais 1. Eu passei o menos 1 para cá. Então, o que a gente consegue entender disso? Vocês lembram que eu tinha dito que o meu K, né? O meu K, aqui a gente tem o 5, ele determina a quantidade de termos, né? Que no caso seria a quantidade de execuções para nossa resolução de atividade. Eu tenho o quê? Que o meu K, ele é N mais 1. Então, o número de execuções do meu algoritmo, ou seja, o K, ele é N mais 1. Se eu for escrever isso em termos de complexidade, Big O, a gente tem aqui n, que tende ao infinito, mais 1. Como é uma constante, a gente desconsidera. Então, né, desconsidera aqui, eu tenho O de n. O de n. Essa é a complexidade desse algoritmo aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.